aí na questão da sala, mas iniciaremos agora a nossa aula de hoje, dando continuidade aos assuntos que a gente já vinha tratando. A aula de hoje, ela vai ser a nossa primeira aula da unidade 4, tá? A gente já está chegando perto do final da disciplina, então, assim, a gente vai fazer essa aula de hoje, mas a gente vai voltar e relembrar tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, tá? Todas as aulas estão gravadas, todas as aulas foram salvas, para que a gente possa estar, a hora que a gente precisar, poder estar resgatando isso aí, poder consultar e tirar as dúvidas que a gente tem. Hoje, nosso assunto, ele vai ser circuitos latches e flip-flops. A gente vai estudar, um assunto bem bacana também, tá? Ele precisa de um pouco de atenção nossa, mas, assim, não é nada tão difícil assim. Vocês vão ver que com o conhecimento que vocês têm a respeito de portas lógicas, a respeito dos circuitos lógicos que a gente já vem tratando, vocês vão ver que esse assunto de flip-flop e circuitos latches é um assunto bem tranquilo. Vamos lá. Dispositivos lógicos biestáveis. Quando a gente fala de dispositivos lógicos biestáveis, quer dizer que ele tem dois níveis, né? Ele tem dois estágios estáveis. Até o próprio nome já fala dispositivo biestáveis. Então, ele tem dois estados estáveis. E eles são, no nosso circuito eletrônico, o set e o reset. O set é quando nós vamos imputar uma informação. É o input. É o set, é setar um equipamento. E quando a gente vem resetar, que ele fala resetar, que seria o reset, seria setar novamente, que é um reset. O que acontece? O reset, ele é nada mais do que você colocar uma nova ordem sobreposta àquela que estava antes. Por exemplo, um equipamento vem funcionando, vamos conversar um pouco mais na linguagem cotidiana, no usual. A gente está com o celular nosso, e o nosso celular, a gente muda de ambiente, e quando a gente muda de ambiente, o celular não consegue reconhecer a mudança automática de rede, e a gente fica no ambiente de internet, porém ele não migra a rede. A gente fica sem rede de internet, mas estando em cobertura de Wi-Fi. O que é que a gente faz? A gente desliga a internet, liga a internet novamente, e o celular, ele reconhece e entra na rede. O que foi isso? Um reset. A gente deu um reset naquela particularidade dele de acessar a internet. A gente fechou a porta e abriu a porta novamente. E aí foi feito um reset. O set, na verdade, ele seria na hora que a gente colocou a informação pela primeira vez. A gente setou. Na hora que a gente entra no ambiente que ele não reconhece e a gente fecha o acesso ao Wi-Fi e a gente abre o acesso ao Wi-Fi e ele reconhece o Wi-Fi e ele se conecta, seria porque você fez um reset na porta de entrada. Esse reset que eu estou falando é um reset lógico, porque você fez através do próprio celular, ele acionou um circuito, ele desacionou um circuito, ele acionou um circuito através de comandos lógicos. Mas existe o reset físico? Existe. Quando a gente vai falar um pouco hoje sobre clock. O clock é um relógio que tem dentro de todo equipamento eletrônico. A gente vai falar um pouco sobre isso aí, ele é ligado ao circuito de aterramento. A gente vai mostrar um aterramento interno e ele tem um clock. O clock é um bit marcador de tempo. A gente vai falar sobre isso aí. Mas o que acontece? O reset físico, ele acontece quando eu tenho um equipamento que através de alguns bit erros ele trava, que acontece. Vamos lá. Um circuito de TV, um equipamento transmissor para de transmitir, mesmo ligado. Através de alguns bit erros, ou seja, através do código binário que ele recebe de informação, que veio com sujeira de sinal, ele vai acumulando essa sujeira é chamada bit erro. Então, são pacotes que chegam errados através de informação por alguma interferência. Então, esses pacotes eles ficam acumulados, e esses pacotes acumulados, ele causam um escorregamento, que a gente chama de escorregamento, representado por uma letrinha S, que a gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente estiver fazendo a parte de
eletrônica digital um pouco mais avançado, que não se inclui nessa matéria, mas é um pouco mais à frente. Aí o que acontece? Na hora que acontece esse escorregamento, que ele acumula bit erros, ele vai dar um reset no próprio equipamento. Então, o equipamento do nada reseta. Isso não acontece, o equipamento do nada reiniciou. Eu não sei o que foi que aconteceu. Um computador que reinicia, equipamento de transmissão de dados que se reinicia sozinho, e eu não sei o que foi que aconteceu. O nome disso internamente é shutdown, que acontece devido ao acúmulo de bit erros pelo sistema. Isso aí é um pouco mais à frente que a gente vai estudar isso aí. Então, no momento, a gente sabe que dispositivos lógicos biestáveis são dispositivos lógicos de armazenamento que possuem dois estágios estáveis, chamados set e reset. Vamos lá. A diferença básica entre os latches e os flip-flops é a forma com que eles comutam de um estado para outro. A gente vai ver a comutação do latch e do flip-flop, que é bem interessante, que ele tem umas retroalimentações que um circuito joga para a entrada da outra chave. Você vai ver, da porta lógica. O flip-flop é a unidade básica para a construção dos contadores, registradores e outras lógicas de controle sequencial, e é usado com certos tipos de memória. O latch. O latch é um dispositivo de armazenamento temporário que tem dois estados estáveis. Ele é biestável. A principal diferença entre o latch e o flip-flop é o usado a mudança de estado. Os latches, eles são bem parecidos com o flip-flop. Ele possui os mesmos dois estágios. Eles permanecem também em um dos dois até que o outro seja acionado. Ele possui a mesma forma, o mesmo desenho lógico, a mesma retroalimentação, e eles são interligados em entradas opostas. A gente vai ver. Então, o primeiro que nós temos seria o LED RS. A gente vai ver um circuito lógico dele aqui. As saídas das portas em condições normais estão sempre em níveis lógicos inversos. Tem duas entradas. Set é a que seta Q para o estado 1. Clear ou reset é a que reseta Q para o estado 0. Um latch feito de portas NAND ou OR negativa pode ser usado para eliminar o efeito de repique numa chave. Essa questão do repique numa chave é o seguinte: quando ele tem uma entrada de uma tensão alta, ele permite uma corrente no limite. E essa corrente no limite, ele vai ocasionar uma frequência muito grande na entrada do circuito. E ele vai acontecer um que ele chama de efeito de repique. Ele fica entrando e saindo na chave e uma inconsistência no seu funcionamento. Então, a porta, o latch RS, ele vai entrar para eliminar o efeito de repique da chave. A gente vai observar isso mais à frente também. A gente está só colocando as informações, daqui a pouco a gente vai amarrando tudo. Os circuitos lógicos sequenciais são dispositivos biestáveis que possuem saídas alocadas em dois estados básicos, uma no nível lógico alto, ou 1, e outra no nível lógico baixo, ou 0. Permanecendo trancados indefinidamente até que o outro sinal ou outro pulso aplicado na entrada apropriada cause a mudança dos estados do nível 1 para o 0 e do nível 0 para o 1. Bom, essa teoria ela é agora do livro de Floyd, que ele diz o seguinte: um latch é um tipo de dispositivo lógico de armazenamento temporário que tem dois estados estáveis e por isso é chamado biestável ou multivibrador. Um latch SR, que é o set reset, por isso que ele é SR, ele tem um set e um reset, com entrada ativa em nível alto, é composto por duas portas NOR com acoplamento cruzado. Essa é a foto de um latch. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo pegar minha caneta aqui, para eu poder passar aqui nessa tela aqui, para poder a gente desenhar aqui um minutinho só, rapidinho.
Prontinho, senhores, vamos lá. Então, o que acontece? A gente vai lidar com portas lógicas aqui. Se você observar, onde é que está a caneta? Aqui. Então, nós temos essa retroalimentação, que ela vem aqui, ó. Então, a saída de uma é a entrada da outra porta, ó. Da mesma forma, voltando que a saída da primeira porta, ela retroalimenta a entrada da porta de baixo. Isso é interessante. Vamos lá. Um LED SR com entrada ativa no nível baixo, por sua vez, é composto por duas portas NAND. Essa daqui são duas portas NOR. Essa daqui, o próximo, duas portas NAND com acoplamento cruzado. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem está chegando aqui. A gente botar para dentro. Vamos lá. Então, duas portas NAND com acoplamento cruzado. Vamos analisar o funcionamento de um LED, considerando SR composto por portas NOR. De acordo com o funcionamento de uma porta NOR, de duas entradas, podemos dizer que o nível lógico 0 em uma das entradas faz com que a outra entrada complementada seja outra entrada complementada. Já o nível 1 em uma das entradas força a saída a permanecer no estado 0. Vamos lá. Recordando a tabela da porta NOR. Então, a gente viu, na época que a gente estava falando sobre a porta NOR, a gente tem aqui, ela fala que a saída da porta NOR só vai ser 1, tá aqui, quando as duas entradas forem 0. Quando ela for diferente de 0, ela vai, ou diferente, quando ela for diferente de 0, que quando as entradas forem diferentes de 0, a saída vai ser 0. Elas têm que ser A e B 0 para poder dar 1. Ok até agora? Ou não? Ok. Como é a porta NOR? Ela seria assim ou seria assim? Caso número 1 ou caso número 2? A porta OR é o número 1 ou a número 2? A primeira aí. Essa é uma porta OR, correto? E essa é uma porta qual? AND. AND. Essa porta OR, ela é uma multiplicação ou é uma soma? Soma. E essa porta AND é uma multiplicação. Beleza? Então, vamos lá. Observa só. Vamos fazer a montagem da tabela para a porta O. Eu tenho aqui duas entradas, A e B. E tenho aqui a saída. Eu tenho 0 e 0, tenho 0 e 1, tenho 1 e 0 e tenho 1 e 1. Deixa eu aumentar aqui. Então, se ela é uma porta de soma, eu tenho 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 1, vai 1. Aí o que acontece? Essa daqui é a saída da porta O. Como eu estou falando de porta NOR, ou seja, ela vai ser assim. Ela vai barrar a saída de A e de B. Então eu vou ter A, B, deixa eu botar esse A diferente aqui, que está... Como é que bota aqui? Deixa eu ver. Ah. Deixa eu ver aqui onde é que está a borracha. Borracha. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui.
caneta vermelha. Então, eu tenho aqui AB e aqui eu tenho a minha saída. Então, eu vou ter a mesma entrada, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. E agora vamos para a saída. 0 e 0, sai 0, barrou, sai 1. 0 e 1, sai 1, barrou, sai 0. 1 e 0, sai 1, barrou, sai 0. E 1 e 1, sai 1, barrou, sai 0. Então, essa que nós fizemos aqui é essa daqui, a porta 9. Ou seja, é a não OR, né? É justamente a parte negativa é o OR barrado, né? Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Deixa eu botar aqui a borracha. Apagar aqui para a gente não confundir. Tranquilo até agora, né? Todo mundo lembrado, né? Quem não tiver lembrado, depois fala comigo no grupo aí, que eu mando o link das aulas para a gente poder revisar, beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente poder seguir. Então, dando sequência. Eu tenho aí, esse é um LET RS. Um LET RS, que tem a saída, ele tem as entradas R e S, e tem a saída Q e a saída Q barrado. Observe que a saída, como ele falou lá no início, uma complementa a outra, ou seja, uma é um valor, a outra é um nível oposto. Vamos lá. O LET mostrado tem duas entradas, SR, e tem duas saídas, Q e Q barrado, tá? Aqui é um Q barrado. Vamos iniciar considerando que as duas entradas e a saída Q estão no nível lógico 0. As duas entradas e a saída Q estão no nível lógico 0. Como a saída Q é conectada de volta na entrada P2 e a entrada S está no nível 0, Q vai para o nível 1. Q barrado vai para o nível 1. Vamos lá. 0. Aí ele vem aqui. Ele tem a entrada. Ele retroalimentou. Vem para cá, serve de entrada na porta 2 também. E ela tem um nível 0. Quando ela barra, ela sai 1. Vamos lá. Digamos que R é 0. S é 0. E a saída Q seria 0. Mas vamos lá. Na hora que ele entra 0. E o S0 entrou também. Ele recebeu aqui, ó, um pulso porque ele entrou 0 e 0. Na hora que ele passou a retroalimentação, ele recebeu um pulso para se tornar 1. Na hora que ele entrou aqui, nós temos 0 e 1. Que, como ele seria uma porta NOR, 0 e 1 daria 1. Quando ele barrou, sai 0. Aí ele barrado se torna 1 e retroalimenta. Quando ele se retroalimenta, ele entra aqui com 0, se tornou barrado, tornou 1. E ele se alimenta. E os dois se tornaram Q1 e Q barrado 1 também. Essa saída ela é acoplada de volta na entrada da porta P1, garantindo que a sua saída seja 0. Vamos lá. Quando a saída Q é 0, o LET está no estado de reset e permanece nesse estado indefinidamente até que o nível 1 seja aplicado na entrada S. Aí vamos lá. Botei agora o nível 1 aplicado na entrada S aqui do lado de cá. Nível 1 para S. Com a entrada S igual a 1, a saída da porta P2 é forçada para 0. Ou seja, ele é 1. Na hora que ele se torna 1, que ele é barrado, ele se torna 0. Então, a saída Q2 se torna 0. E entra 0 aqui. Com a entrada 0, de R, que está aqui, é 0. E aqui 0, que veio de P2, da saída Q barrado, 0 e 0
ele sai 0. Aí, como ele está barrado aqui, ele se torna 1. Então, Q se torna 1 e Q barrado se torna 0. Isso faz com que a entrada P1 seja 0. A entrada P1, a entrada da porta P1 seja 0. Quando ele é barrado, ele é levado à porta Q ao nível 1. E o acoplamento entre as portas garante que Q0, Q barrado seja 0. Entenderam até agora, sim ou não? Ou tá meio complicado aí? É meio difícil, mas dá para entender. Eu vou refazer essa partezinha da frente aqui para a gente ver. Vamos lá. Vamos na matemática do negócio. Como a gente já viu a questão das portas lógicas, vamos na matemática do negócio mesmo. Com a entrada S igual a 1, então aqui é igual a 1. Aqui é igual a 1. A saída da porta P2 ela é forçada a 0 por quê? Vamos lá. P2 entrou 1. Era para sair 1, mas ele tem essa porta aqui, ó, essa inversora. Então, como era 1, ele sai 0. 0 aqui. Aí, só que esse ponto daqui é igual a esse ponto daqui. Então, Q2, o Q barrado igual a 0. Aí, essa retroalimentação leva a 0 para a entrada de P1. Tá aqui. Então, ficou 0 e o R é 0. Então, 0 com 0, ele sai 0. Aqui antes da porta. Só como ela está barrada, então ela vai sair 1. 1 que vai ser retroalimentado na entrada da porta P2. Aí eu tenho a porta P2, seria 1 e 1. Só que 1 e 1 daria 1 na saída. Só que ele está barrado. Na hora que ele está barrado, ela se torna 0. E aí ele fica com Q1 igual a 1 e Q barrado igual a 0. Ficou tranquilo até aí? Ficou mais fácil agora de ver? Professor, Oi. mas no caso, Q1, quer dizer, Q sendo igual a 1, aí ele vai entrar em P2, Sim. aí Q1 vai entrar como 1 Sim. e S1 vai entrar como 1. Aí somando vai dar 0, só que Certo. Q barrado, ele não é barrado, aí esse 0 viraria 1, ou esse Q barrado já é igual a 0? Ó, vamos lá. Quando ele entra aqui, vamos entender. Qual é o valor da entrada de S aqui? 1. O valor de S. O valor de S. É 1. 1. Aqui, não é isso? Isso. Então vamos lá. Quando ele sai, quando entra 1, ele se transforma, por conta dessa porta negativa aqui, ela inverte. Não é isso? Uhum. Isso. Então ela sai 0. Então sai 0. Concorda? Certo. Olha o 0 aqui. Ah, então tá. Aí vamos lá. Aí esse 0 daqui, ele leva, essa retroalimentação aqui, leva para a entrada dessa porta. Então ela tem 0 aqui. Não é isso? Ah, entendi, professor, tudo certo. Aí aqui, ela tem essa outra entrada 0 aqui. 0 mais 0, 0. Não, 0 mais 0, 0. Ah, 0 mais 0 é 0. Aí, como ela tem essa porta negativa aqui, ela se transforma em 1. Ah, entendi. Correto? Agora. Aí esse 1 que volta para a entrada a entrada P2, tá, que vira 0. Beleza. Exatamente. Aí 1 e 1 daria 1 Sim. e vai 1. Só que na saída 1 aqui, quando ele Tem um encontra essa inversor. negativa, aí ele sai 0. Aí ela fica 0 aqui. Entendeu como é? Agora? Senhores? Deixa eu apagar aqui para a gente poder... Tudo certo, professor. Não misturar. Show de bola. Vamos embora. Vamos lá. Aí o que acontece? O acoplamento entre as portas faz com que a entrada P1 seja 0, que é por conta dessa retroalimentação que a gente viu, que entrou um aqui, 1 com 1 daria 1, mas ele tem uma porta negativada aqui na saída, então ela se transforma em 0.
Como a entrada R está no nível 0, então a saída Q é levada para o nível 1. E o acoplamento entre as portas garante que Q barra seja 0. Aquilo mesmo que a gente falou agora. O nível 1, na saída de Q, de fato garante que Q barrado seja 0, mesmo quando o nível 1 da entrada S seja removido. Vamos lá. Quando a saída Q é igual a 1, o latch está no estado de set, até que o nível 1 seja aplicado à entrada R. Fazendo com que a entrada R seja igual a 1, agora a gente inverteu. Observa que a gente está fazendo a contagem. A gente já contou 0 e 0. A gente já contou que aqui no caso seria R, aqui no caso seria S, né? Então a gente já fez o 0 e 0. A gente já fez com S igual a 1. Agora a gente está fazendo com R igual a 1. Vamos lá. Com R igual a 1, a saída aqui é levada novamente a 0. Porque aqui é 1, quando ela barrou, ela sai 0. Aí 0 está aqui, retroalimenta a entrada de P2, que chegou 0. Entrando 0 e 0, é para sair 0. Mas como ele tem essa barra aqui, então ele sai 1. Então ele sai 1 aqui. Então esse 1 entra aqui, retroalimenta P1, que fica 1. 1 mais 1 daria 1. Mas como ele tem essa barra, aqui ela se transforma em 0. E fica Q igual a 0 e Q barrado igual a 1. Aí ele fala aqui, fazendo a entrada R igual a 1, a saída Q é levada novamente para 0. O acoplamento entre as portas é o fato de que a entrada S está no nível 0. Faz com que a saída Q barrado seja levada para 1. É aquela história que dá a mesma questão que a gente estava revendo anteriormente. O latch foi levado novamente para o estado reset. Mesmo quando a entrada R volta para o nível 0, a saída Q se mantém no nível 0. A saída Q mantém-se no nível 0, do mesmo jeito. O que é exatamente igual ao estado inicial. Observa só que quando nós começamos, nós estávamos com a saída Q igual a 0 e estávamos com a saída Q barrado igual a 1. Deixa eu voltar aqui para a gente poder ver. Pronto. No primeiro estágio, aqui, saída Q igual a 1, saída Q barrado igual a 0. Nesse estado, nós temos aqui, pronto. Nesse estado, nós temos aqui, agora, Q igual a 0, Q barrado igual a 1. Quando as duas entradas S e R são colocadas no nível lógico 1, ou seja, é a quarta condição, R igual a 1, S igual a 1, ao mesmo tempo, tanto a saída Q quanto o Q barrado são forçadas a estar com 0. Essa condição básica de complementariedade entre as duas saídas se sente violada. O que acontece? Vamos lá. Eu tenho R igual a 1, então aqui seria 1. Quando ela tem essa saída 1, ela já tende Q para sair 0 por conta dessa barra. Não é isso? Nós estamos falando de uma porta nó, é uma porta somatória. Então, 1, qualquer valor que seja aqui, ele sairia 1. Quando tem a barra, ela sai 0. Esse 0 ele é enviado pela retroalimentação para a porta P2. Esse aqui ele já sairia 0. A entrada 1 aqui, 1 e 0 daria 1. Com a retroalimentação sai 0. E ela vem para cá. Então, Q2 igual a 0, como ele está falando aqui. E Q igual a 0, como ele está falando nesse caso aqui. Então, ele gera as duas saídas Q e Q barra igual a 0. Viola a condição básica de complementariedade entre as duas saídas. Aí, o que acontece? O fato dele violar já é ruim. Mostra uma inconsistência do equipamento. Mas o problema não seria
O maior era esse. O problema mais sério vem agora. Quando a gente torna a entrada S e R zero novamente. Quando ela fez todo o percurso, que a gente torna zero novamente. Quando ela torna zero novamente, ele vem aqui. É possível que as duas entradas retornem ao valor zero simultaneamente. Quando as duas entradas se transformam em zero simultaneamente, a porta P1 e P2 têm suas entradas em nível lógico zero, ou seja, quando ela entra zero aqui e entra zero do lado de cá, P1 e P2. Quando ele é barrado, ele se transforma em 1. Tá aqui. Aí ele vem aqui. Quando ele dá simultaneamente, porque ele tem o Q barrado e o Q, ele já vem como zero da questão anterior. Tá aqui. Como ele vem Q barrado igual a zero e Q igual a zero, quando eles estão no status de 1. Quando eles são simultaneamente transformados em zero, deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Quando ele é simultaneamente transformado na condição de zero, nós vamos ter aqui 0 e 0 se transformou em 1 na saída. E 0 aqui, quando ele foi barrado, se transformou em 1 na saída. Esse daí, as duas entradas retornam a zero simultaneamente. Quando isso ocorre, P1 e P2 em suas entradas, o nível lógico 0 faz com que as duas saídas mudem para 1. Essas duas saídas, quando elas são alimentadas, que elas estavam no nível lógico 1, eles forçam a saída para poder virar 0. O nível 1 nas portas levará justamente a acontecer o estado oscilatório do LED. Aquele que a gente falou, dele oscilar o resultado. Isso é uma característica desejável em um bloco de armazenamento. Isso não é uma característica desejável em um bloco de armazenamento de memória. Vamos entender essa mudança aqui, para a gente poder observar. Pessoal, deixa eu apagar aqui, para poder a gente voltar para as duas figuras que a gente estava traçando, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou voltar aqui. Pronto, nesse daqui. Observa só. Nós tivemos nesse slide, eu falei exatamente no momento quando o R vem, ele se transforma em 0, simultaneamente ao S transformado em 0. Quando ele é 0 e 0, e nós temos Q1 e Q e Q barrado 0, nós vamos ter entrada 0 e vamos ter entrada 0. Na hora que ele passa 0 e 0, ele se transforma em 1. Tá aqui, 1. E aí, novamente, eu tenho 0 entrando aqui e tenho 0 entrando aqui na porta P2. E era para sair 0 aqui. Quando eu tenho na saída, ele transformou em 1 após. E aí nós temos imediatamente a retroalimentação. Ela volta para cá com o sinal de 1. E ela volta para cá com o sinal de 1. Estou falando em momento flash, tá? Simultaneamente. Então, o que acontece? Na hora que ele muda o status para 1 aqui, ele já força que a saída seja 1, que é barrado, se transforma em 0. Então, o circuito ele fica inconstante. Ele não sabe se ele fica ou 1 ou 0, ou 1 ou 0 na saída, tá? Ou 1 ou 0 na saída. Na hora que ele tem a sua saída, ou 1 ou 0, deixa eu voltar aqui, você vê que é igual a 1, você vê aqui agora que na saída igual a 0. Quando isso acontece, ele fica no estado oscilatório do LED. E quando ele fica nesse estado oscilatório do LED, ele perde a sua característica, ele fica inconstante. E como ele é um circuito para memória, que a gente viu, é um circuito utilizado em memórias instantâneas, essa parte de oscilar a informação não é bem vista no circuito.
Vamos lá. Símbolos lógicos para os LEDs. Com entrada ativa em nível alto. Eu tenho aqui a entrada SR, tenho a saída Q e a saída Q barrado. Aqui. É a mesma saída Q, só que ela está barrada. Então, Q e Q barrado. Esse é o circuito do LED S e R. Eu tenho agora a entrada ativa em nível baixo. Observa só que aqui eu tinha a entrada R e a entrada S. Agora eu acrescentei uma porta NOT na entrada dela. E eu tenho ela S barrado. Quando ele barrado, ele entra S. Quando ele vem R barrado, que ele vem e encontra uma porta NOT, ele se transforma em R. E aí eu tenho a saída Q e Q barrado, da mesma forma. LED controlado. O LED controlado é a transição entre dois estados. Ele acontece, no caso, quando existe a subida do pulso. A questão da subida do pulso, nós falamos numa porta chamada habilita, na aula anterior. Essa porta habilita, ela recebe um nome também chamado de enable, né? Essa porta enable, ela vai ser simbolizada por esse E e esse N que está aqui. Que enable é habilitar, né? Então ele está sendo habilitado agora por essa porta enable. Então ele vem aqui. Essa entrada também pode ser chamada de gatilho e, portanto, a letra G também pode ser utilizada, tá? Então serve aí para literatura, para nomenclatura nossa, que a gente pode encontrar nos livros que a gente for estudar. Ou EN, ou H de habilita, ou G de gatilho. A gente pode encontrar os três formatos. Nós vamos estudar ela com EN, que é o enable, que é na literatura da faculdade, é o que é utilizado no livro adotado pela faculdade, e a gente vai utilizar a mesma nomenclatura. Mas a gente, pesquisando outros livros, você pode encontrar tanto G, quanto H, quanto EN. Ou seja, enable, habilita ou gatilho. Vamos lá. Diagrama lógico e o símbolo lógico do LED SR controlado. Então, esse é o circuito lógico do LED controlado, tá? E nós temos aqui, esse é o circuito lógico, e esse daqui é o bloco, né? Esse circuito todinho que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ele está dentro desse bloco. Eu botei ele para fora aqui para poder a gente enxergar como ele é por dentro. Então, nós vamos ter a entrada S, nós vamos ter o enable e nós vamos ter R. O enable, ele serve de entrada para as duas portas. E aí, dependendo da entrada de S e de R, a gente vai ter a barra na porta, que ela é uma porta NOR, do mesmo jeito. Porta NAND, desculpe, uma porta NAND. Então, ela vai ter aqui, NAND porque ela está sendo barrada, é uma porta AND barrado, que ela serve de entrada para outra porta AND, que é uma NAND, e ela tem uma retroalimentação aqui, que é dos LEDs, como a gente viu. E nós vamos ter a saída Q e Q barrado. E nós vamos ter a simbologia S, R, enable, Q e Q barrado. S, enable, R, Q e Q barrado. Enable, tá aí para a gente ver. Let D é um outro tipo de LED controlado, tá? O LED D, ele tem a sua... ela é bem similar ao LED LE, S e R. Ele, na verdade, ele é um pouco diferente na sua tabela. A gente vai vê-la aqui. O LED D tem apenas uma entrada além do Enable. A entrada mencionada é denominada D, que é a entrada de dado do circuito. O diagrama lógico do LED D. Então, aqui, observa só. Ele tem uma entrada só, tá aqui. Se vocês lembram no outro, a gente tinha um S e tinha um R, e aqui tinha uma outra entrada. A gente só tem uma entrada D. Só que dentro do circuito, do diagrama lógico, ele tem uma derivação e ele vai por uma porta NOT
para poder entrar na porta 2, na porta NAND 2. Nós temos a porta NAND 1, nós temos a porta NAND 2. E nós temos a entrada do Enable. Então, o LET-D, que esse daqui é a entrada de dado, essa daqui é a informação de dado, tá aqui. Dado. Ela tem a entrada, ela deriva pela porta NAND. Então, se o dado aqui é 0, na hora que ele chega aqui, ele chega a 1, porque ele está barrado. Então, ele entra 0 aqui. Digamos que o enable seja 1. Está aqui. Ele chega a 1 aqui, que chega a 1 aqui, que chega a 1 aqui. Então, 0 e 1 dá 0, quando barra sai 1. Então, chega a 1 aqui. Aí, vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, vai 1. Mas aí, quando ele faz aqui, barrado, sai 0. Chega a 0 aqui. Na hora que ele tem 1 aqui, a tendência é que saia 0 aqui. Porque ele está barrado, né? Na hora que ele está barrado, 0 chega a 0 aqui. Quando tem 0 e 0, que ele barra, sai 1. E esse 1 retroalimenta, entra aqui. Então, 1 e 1, ele é 1. Quando ele é barrado, ele se transforma em 0. Então, nós vamos ter a saída Q igual a 0. E nós vamos ter a saída Q barrado igual a 1. Entenderam essa parte que eu fiz aí, não? Se vocês quiserem, eu repito. O que é que vocês acham aí? Entendeu? Ficou tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma parada. Sim, pode falar. É só isso o mesmo, pode cara falar. fazendo de pouquinho em pouquinho, obedecendo a lógica que o cara chega na resposta. Exatamente. É isso aí. É só você prestar atenção na função de cada porta e você ir de passo a passo. Por exemplo, aqui nessa porta 1, nessa NAND 1. 0 vezes 1, 0. Então aqui é 0. Quando ela passa pela porta NOT, que está na porta dela aqui, ela vira 1. E esse 1 ele segue até a entrada da outra porta, que é 1. Então ele vai, o 1 praticamente assim, ó, como ele tem barrado, aqui praticamente ele é para sair 1, tá? Aí como ele está barrado, ele sai 0. Aí aqui, ele retroalimentou, entrou 0. 0 com 0, aqui daria 0. Quando ele passou pela porta, ela se transformou em 1. Aí ele fez a derivação, a retroalimentação e entrou aqui. 1 em 1 daria 1 aqui. Retroalimentação, 0. Então ele saiu 0 e 1. Exatamente. É só fazer o caminho lógico, obedecendo as regras das portas, filamento a filamento. E aí você chega no final. Tranquilo até aí? Tá tudo certo, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu interromper aqui a transmissão, um minutinho só, do compartilhamento. São 8h30 agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho, tá? Uns 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta para continuar. Vamos tomar uma água, vamos se organizar, daqui a pouco a gente tá por aqui. Eu vou bloquear a minha câmera e o meu áudio, mas daqui a uns 5 minutinhos eu já estou com o microfone aqui, aí eu já falo, qualquer dúvida, a gente já começa a discutir. Bacana? Então até daqui a pouquinho. Beleza, professor. Beleza.
Senhores, já estou por aqui, tá? Estão faltando 3 minutinhos. Vou dar uma aguardada aqui. Qualquer dúvida é só chamar aí. Tudo certo, professor. Bom, senhor, vamos começar. Vou compartilhar a tela novamente aqui para a gente poder dar o restart. Dar o reset, né? Para poder começar. Prontinho. E aí já está visível para vocês? Tá sim. Boa, então vamos embora. Então, dando continuidade, a gente vê aí. Quando a entrada D for de nível alto e a entrada Enable for de nível alto, o left será levado a 7. Então, nós vamos ter aqui, quando a entrada D for um nível alto e quando o Enable for um nível alto, desculpe, um nível alto, deixa eu pegar aqui que é o nível 1, não é nível baixo não, nível alto. Então, a gente vai dizer que o let está em estado 7. Quando a entrada D for de nível baixo e a entrada N for de nível alto, o let será levado ao reset. A saída Q segue a entrada D quando a N for de nível alto. A saída Q segue a entrada D, ou seja, vai ser com a resposta igual ao D quando o enable for de nível alto. Em uma lógica sequencial, temos dois modos básicos de operação, assíncrono e síncrono.
No modo assíncrono, os circuitos que constituem o sistema funcionam com tempos independentes entre si. Por isso que ele é assíncrono. Os estados de saída são gerados imediatamente. Professor, no meu não está saindo imagem nenhuma, não. Tá com algum problema para mais alguém? Tá com algum problema mais para alguém? Senhores? Aqui é normal. Não, pra mim tá normal aqui. Normal, né? Luan, tenta. Deve ser a internet. Eu vou sair e entrar de novo. Isso, tenta reconectar. Eu vou ficar por aqui no aguardo, vai lá. Então, o que acontece? Quando a gente fala de modo assíncrono, é que aquele modo que ele não acontece ao mesmo tempo, ele não acontece simultaneamente, né? Ele muda de acordo com a nova geração. Deixa eu ver se ele está voltando. É ele mesmo. Doutor Luan, e aí, seja bem-vindo. E aí, atualizou a imagem agora para você? Pronto, agora foi sim. Valeu, obrigado. Show de bola, nada? Vamos lá. Então, o que acontece? Na hora que os estados de saída eles são gerados imediatamente após a aplicação dos sinais de entrada. Aí o que acontece? Eles são controlados pela realimentação direta. Ou seja, na hora que ele recebe a sua retroalimentação, ele atualiza os sinais de entrada e, consequentemente, aciona o sinal de saída. Estritamente, os retardos de programação dos decodificadores do estado seguinte. O que é que ele fala? Existe as perdas de tempo relativos aos processamentos internos das portas lógicas. Ele não é síncrono, ele é assíncrono. Ou seja, com o decorrer das entradas, ele vai efetuar o processamento para poder ter a saída. Então, não é simultâneo. Ele acontece primeiro a entrada e as saídas são geradas assim que as entradas são imputadas, vamos dizer assim. Ele tem um delayzinho, né? Exatamente. E é o que acontece nos nossos circuitos de transmissão, é o que acontece em rádio, em TV, é exatamente isso. Na hora que tem a entrada, existe o processamento no circuito para poder gerar a saída. Ele não consegue gerar simultâneo porque ele necessita de ter o processamento das informações, que seriam os dados que são injetados dentro dos LEDs. É justamente isso. Aí, os LEDs são exemplo de dispositivo assíncrono. No modo síncrono, os flip-flops são chaveados por um trem de pulso denominado relógio. O relógio do sistema, ele, na verdade, quando a gente vai pegar um circuito, você não vai encontrar relógio do sistema, você vai encontrar o termo clock. O clock do sistema, que é system clock ou simplesmente clock. O que a gente utiliza mais na prática é clock. O clock é um pulso simultâneo que o sistema recebe. Eu tenho um gráfico que vai mostrar aqui para vocês. O clock representa o sinal de um comando de um sistema sequencial e consiste em um sinal digital permanente, geralmente de alta frequência. De modo síncrono, os flip-flops são chaveados por um trem de pulso denominado relógio ou, internacionalmente, clock. O gráfico que exemplifica um trem de pulso de sinal de clock. Eu tenho ele com borda positiva e tenho ele de borda negativa. O que acontece? Existe o pulso de clock, ele é um relógio, realmente ele é um relógio. Ele recebe o pulso a cada high desse aqui, a cada nível alto que ele tem aqui, ele recebe um clock. Ou ele pode receber um clock a cada nível baixo. Mas, na verdade, porque ele depende se ele vai ser setado alto ou baixo. Mas, geralmente, o mais comum é que ele receba o seu pulso na borda positiva. Ou seja, na que ele tem o seu pulso alto, que ele recebe o seu sinal alto. Então, vamos lá. Eu tenho os dois tipos, né? A seta evidencia qual borda é utilizado para acionar o flip-flop. Todo equipamento eletrônico, ele possui um contador dentro dele, que esse contador é quem permite
a conexão dele dentro de uma contagem de tempo, dentro de uma sincronia, dentro de uma matemática, dentro de uma, vamos dizer assim, de uma contagem de processamento de informação. É o clock que permite a consistência. É o clock que permite aquela consulta que ele sempre faz para verificar as suas verdades ou falsas. Quando a gente coloca numa planilha Excel, se a condição tal for obedecida, a célula tal gera verdadeiro. Se uma condição não for atendida, a célula tal gera falso. Então, isso é o clock que permite que isso aconteça dentro do processamento do computador. Ele reseta a informação, ele... Oi, pois não? Pode falar. Qual a frequência que opera aí, no caso, o clock? Ele para a gente é como se fosse uma batida de segundos. Só que dentro do processamento, ele é uma batida binária, de 0 e de 1. É um processamento muito rápido. Eu vou pegar a velocidade do clock especificamente para poder passar para vocês. Eu não abordei a velocidade do clock aqui nessa apresentação, mas ela é uma batida constante para a significação do sistema eletrônico. Eu vou pegar para vocês depois e passo para vocês a velocidade do clock. Vamos lá. Aí, o que acontece? A seta, ela evidencia qual borda é utilizada para acionar o flip-flop, se ela é de borda positiva ou de borda negativa. O latch controlador é adaptado para funcionar de maneira síncrona. Ele passa a ser chamado de flip-flop SR, disparado por borda. O latch controlador, quando ele é adaptado para funcionar de maneira síncrona, ele se torna um flip-flop, que é o flip-flop SR, disparado por borda, mas na verdade ele é um latch. Apresentamos a seguir 3 tipos de flip-flop disparados por borda. Eu tenho aqui o SR, tenho o D e tenho o JK. O flip-flop SR, ele não está disponível em forma de CI. Ele é um circuito, mas na verdade, assim, o SR, ele é a base de formação do flip-flop D e do flip-flop JK. O símbolo dos flip-flops. Eu tenho o flip-flop SR disparado por borda. Ele está aqui. Esse é um flip-flop SR disparado por borda. O pequeno triângulo dentro dele indica a entrada de clock. Então, eu tenho aqui o S e o R. Eu já conecto ele, tá? SR. O clock. E eu coloco o Q, e já tenho o Q e o Q barrado, que justamente é o Q, com a porta NOT. E eu tenho ele aqui com a entrada, esse aqui é o de entrada alta e esse é o de entrada baixa. O clock C é denominado indicador de entrada dinâmica. Vamos lá. Os flip-flops podem ser disparados tanto na borda positiva, na parte superior da figura, como na borda negativa, que é na parte inferior da figura. Está aqui. Esse daqui é o de entrada de borda positiva e esse de borda negativa. Aí o clock é indicado pela letra C, né? Nas entradas SR são denominadas síncronas. Ele é um flip-flop, né? Na verdade, ele é um latch controlador. Os bits de entrada são transferidos para a saída do flip-flop apenas na borda de disparo do pulso de clock. Quando o SR igual a 1 e 0, somente na borda de disparo do pulso de clock é que os flip-flops serão levados ao estado de 7, com a saída aqui igual a 1. Quando o S é 1 e quando o R é 0. A saída Q vai ser igual a 1. E a saída Q barra vai ser igual a 0. Quando SR é 0 e 1, vou botar aqui SR 0 e aqui 1, somente Q será 0. Q barrado vai ser aqui. Q igual a 0 na próxima borda de disparo de pulso de clock, estando o flip-flop no estado reset. Então aqui vai ser 1. Então aqui, no anterior, eu tenho o S com o status 1 e o R com o status 0.
ele vai sair Q igual a 1. E aqui eu tenho praticamente o inverso. Ele aqui está no estado 7. Aqui está no estado 7. Deixa eu botar ela aqui, 7. E aqui ele está no estado reset. Quando SR igual a 0, ou seja, 0 e 0, ele não muda do estado anterior. Se aqui ele estava nesse formato de saída 0 e 1, quando aqui, aqui eu tenho S igual a 0, tenho R igual a 1, e eu tenho o Q igual a 0 e o Q barrado igual a 1. E nesse aqui agora eu tenho 0 e 0. Se no último momento eu tinha saída 0 e 1, aqui eu continuo com a saída 0 e 1. Do mesmo jeito. Com o fenômeno oscilatório descrito para o LET SR, que ocorre para o flip-flop quando SR é igual a 1. Aqui é 1. Aqui é 1. Essa saída ela dá inválida. Ela não vai apresentar saída. Ela se torna inválida. Aí nós temos a tabela de excitação do flip-flop, disparado por barra positiva. Então aqui eu tenho o clock disparado por barra positiva. Deixa eu ver quem é que está chegando lá. Bacana, vamos lá. Então, eu tenho aqui, o flip-flop somente muda de estado na borda de disparo do pulso de clock. Quando eu tenho aqui, observa só, 0 e 0, sem pulso de clock, está em estado de repouso. Quando eu tenho 0 e 1, com o pulso de clock na borda positiva, eu tenho ele a saída 0 para o Q, e eu tenho ele no estado reset. Quando eu tenho a entrada S1 e R0 com o pulso de clock positivo, eu vou ter a saída Q 1 e eu vou ter ele no estado 7. Quando eu tenho S na entrada 1 e eu tenho R1 na entrada também, e eu tenho um pulso de clock positivo, eu tenho aquela inconsistência oscilatória e ele dá uma saída inválida. É exatamente isso que a gente viu quando nós falamos agora a respeito do comportamento dele. Poxa, não entendi não, professor, essa parte aí. Vamos lá. Ele está só reprisando isso que a gente viu aqui. Vamos lá. Repare só, ele tem S igual a 1 e R igual a 0. Ele colocou o seguinte assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ele fez uma tabela da seguinte forma. Ele colocou sinal de S. Eita, peraí, que eu girei aqui a mesa. Ela deu um defeitozinho, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Ela deu aqui S. E ela deu R. Ela deu a saída Q. O pulso de clock. Deixa eu botar aqui o pulso de clock. Terminou que eu errei aqui, peraí. Ela deu aqui o pulso de clock, a saída Q. Então ele botou aqui, nesse primeiro momento, S é igual a 1 e R igual a 0. Aí ele botou aqui embaixo, para S igual a 1, R igual a 0, somente na borda de disparo de pulso de clock, ou seja, com o pulso de clock positivo, a saída Q é igual a 1. Foi isso que ele colocou. Vamos para a segunda opção. Saída, entrada S. Vou voltar lá para a gente poder montar aquele gráfico. Quando S é igual a 0 e R é igual a 1. S é igual a 0. R é igual a 1. E eu tenho pulso de clock positivo. Então, a saída Q vai ser 0. Quando eu tenho que S é igual a 0 e R é igual a 0, ele vai ter aqui, quando ele coloca aqui, vamos lá. A saída não muda de estado ao seu estado anterior. Ou seja, aqui, com o pulso de clock,
ela vai se conservar no nível anterior. E quando eu tenho 1 e 1, com o pulso de clock positivo, ele vai dar uma disparidade porque ela se torna oscilatória. Entendeu a montagem da tabela? Sim ou não? Sim. Pronto. Isso foi o que foi tratado nessa tabela aqui. Quando o S e R é 0, o pulso de clock ele vai estar lá, ele vai estar em repouso. No caso do pulso do clock não existente, ele vai estar em repouso. Porque ele não tem pulso de clock. Quando eu tenho o S igual a 0 e o R igual a 1, foi aquela condição que nós colocamos aqui, S igual a 0, essa condição aqui, e o R igual a 1 com o pulso de clock, nós vamos ter... Eita, peraí, vai voltando. Aqui. Pronto. S igual a 0 e R igual a 1 com o pulso de clock, que é essa condição aqui, nós vamos ter o Q igual a 0, que ela é uma posição de reset. Quando eu tenho o S igual a 1, nesse terceiro quesito, e eu tenho o R igual a 0 com o pulso de clock, eu tenho a saída 1, que é o meu estado set. E eu falei um pouco mais cedo a respeito de quando os LEDs têm as duas entradas 1, que eu falei da inconsistência da entrada simultânea, que ele fica entrando ou em estado 0 ou em estado 1, ou estado 0 ou estado 1. Ele fica com funcionamento inconsistente. Então, o flip-flop SR, ele vai dar estado inválido, porque ele não pode apresentar a inconsistência. Então, quando ele vai apresentar a inconsistência, ele se transforma no estado inválido, que é justamente quando tem o R e o S igual a 1, com o pulso de clock na onda positiva. Entendeu até agora? Entendeu? Tá tudo certinho agora? Sim ou não? Vamos lá. O flip-flop só muda de estado na borda de disparo de um pulso de clock. Qualquer alteração nas entradas do flip-flop não altera o seu estado, com exceção do pequeno intervalo em torno da transição do clock. Ou seja, o clock ele é justamente o intervalo entre as leituras do sistema. Então, ele só muda de sentido em cima da onda do pulso de clock. Se no intervalo, vamos lá, do 0 e do pulso de clock, ele oscilar algum sentido, ele não vai apresentar, porque ele só oscila na onda do pulso de clock. Por exemplo, vamos lá, digamos que eu tenha uma balança que eu vou me pesar na farmácia. A balança, ela dentro do sistema dela, ela tem um pulso de clock. O multímetro, quando eu vou verificar uma tensão, ele também tem um pulso de clock. Todo sistema eletrônico, ele possui um pulso de clock. Então, na hora que eu vou fazer uma medição, o número oscila. Mas aquele número, para mim, ele só vai oscilar na tela do equipamento enquanto ele estiver funcionando no pulso do clock. Aquele valor, ele pode oscilar muito no intervalo do pulso de clock. Agora, ele só não, ele tem um nível de precisão que ele não vai permitir que isso oscile tanto, que é para eu poder ter uma base de leitura. Porque se eu não tiver um controle do meu display, o número vai oscilar tanto que eu vou dizer, vixe, meu Deus, e agora? Qual é a medida que eu estou fazendo aqui? Que o número mudando. Então, ele precisa ter uma precisão, ele precisa ter uma estabilidade, ele precisa manter dentro de um padrão para poder facilitar a leitura. E o pulso de clock é o que faz com que ele varie, mas não varie tanto. Ele se estabiliza dentro do valor, porque ele só muda de valor dentro do pulso do clock. Deixa eu ver aqui rapidinho. Pronto, eu pesquisei aqui agora, nesse momento, a respeito de velocidade do pulso de clock. Foi uma pergunta que vocês fizeram. Enquanto estava aqui, eu dei uma pesquisadazinha rapidinho aqui.
Ele diz aqui o seguinte, o clock é a velocidade em que a placa-mãe trabalha. É justamente aquela questão do processamento que a gente estava falando. O processador, por sua vez, usa uma multiplicação para atingir uma frequência de operação. O clock da placa-mãe, chamado de FSB, é de 166. E o processador tem um fator multiplicativo de 12 vezes. Então, o processador trabalha com uma frequência de 1992 MHz. A frequência do pulso de clock seria de 166 MHz. E ele agora multiplica por 12 vezes para poder o processador do computador trabalhar com 1992 MHz. Essa seria a velocidade do clock, né? Porque na velocidade o clock, ele na verdade, ele apresenta uma frequência, ou seja, são níveis de picos altos e níveis de picos baixos dentro de um período, né? Que a frequência é o inverso do período. E assim, o funcionamento do clock é justamente de bater no funcionamento, ele vai controlando o funcionamento do circuito. Vamos lá. Símbolos lógicos para esses flip-flops. Então, eu tenho aqui o flip-flop SR, que é esse que a gente estava falando dele aqui, flip-flop SR, está aqui embaixo a nomenclatura dele. Esse daqui é o flip-flop D. Aqui em cima, eu tenho ele quando ele vai para o polo positivo da subida do clock, e aqui eu tenho quando ele tem a onda negativa no clock. Então, ele tem aqui, a diferença está na entrada do C aqui do clock, né? Que ela aqui é uma entrada direta, em cima do SR, no clock, e aqui eu tenho uma porta-nota na entrada do clock. Eu tenho o SR, as duas entradas, eu tenho o D, que é a entrada, e tenho o meu terceiro flip-flop, que é o flip-flop JK, que ele tem a entrada de clock também, tanto para nível alto quanto para nível baixo. Os flip-flops D e JK, eles são comercializados na forma de CI. E eles são mais amplamente utilizados, no caso, eles são mais comuns do que o SR. Na verdade, o SR, ele é menos utilizado porque também a forma de CI é a forma mais simples da gente poder ter flip-flops para poder a gente utilizar. Então, o D e o JK, eles são mais comercializados do que o SR por conta dessa questão de facilidade. Então, o D e o JK são derivados de flip-flop SR, que a gente já tinha falado anteriormente. O flip-flop D, ele é utilizado quando nós temos um único dado, que é o 1 ou 0, porque ele deve ser armazenado. O D, não sei se vocês lembram quando a gente mostrou a simbologia do flip-flop D, que ele tem uma entrada que se transforma em duas. A entrada D é a entrada de dado direto, e ele tem uma derivação para a entrada por uma porta NOT, e ele tem o 1, ele é barrado, e ele se transforma em 0 na entrada da porta 2 embaixo. O flip-flop D básico é obtido através de um flip-flop SR, invertendo a entrada S, conectando com o sinal na entrada R. Exatamente isso que a gente acabou de falar. Ele tem uma entrada só, e ele tem, invertendo a sua entrada, e conecta na porta da entrada R. Foi justamente isso aqui, está aqui, quando ele tem uma entrada D, e ele deriva, passa por uma porta, ele é barrado e se transforma na entrada R de um flip-flop SR. Então, nós temos a entrada invertida aqui, nós temos o flip-flop SR, a entrada D é uma entrada só que se transforma em duas, nós temos o clock de entrada direta de pulso positivo, e eu tenho a saída Q e a saída Q barrado na saída do flip-flop D. Esse tipo de flip-flop possui apenas uma entrada além do clock. Isso aí a gente já viu, é o flip-flop D. Caso a entrada D seja 1, quando o pulso de clock é aplicado, o flip-flop irá para o estado 7 e o nível 1 de entrada será armazenado no flip-flop. Caso exista um nível 0 na entrada D, quando o pulso de clock seja aplicado, o flip-flop irá para o estado reset, ou seja, tudo está em torno da entrada D, o sinal da entrada D e do clock. O que acontece? O clock, quando a gente colocou, ele está aqui. Ele é um pulso.
Eu estou falando que ele vai ter uma onda alta. Então, o flip-flop ele vai ser aqui, na virada da onda. Quando eu digo na virada da onda, é justamente o start da onda é aqui embaixo. Na mudança do período de tempo, quando ele passa de 0 para 1. Aqui ele vai ser 1 o tempo todo, até ele se transformar em 0, exatamente nesse ponto. E ele vem 0, 0, 0 até esse período aqui. Então, esse é o clock. Então, o ponto de subida do clock, ele está aqui na entrada da onda. E o que eu digo que ele ele tem de onda negativa, é porque ele, quando ele vai mudar, é justamente quando ele deixa de ser 1. Ou seja, ele vem sendo 1 aqui em cima. Quando ele chega aqui no ponto de baixo, que ele se transforma em 0, ele começa a atuar. Então, nós temos o de onda positiva e nós temos o de onda negativa. Esses são os dois tipos de pulso de clock. Então, o que acontece? Digamos que eu tenha um cidadão, deixa eu botar o cidadão aqui. Vou botar ele aqui. Aqui está o cidadão, vou botar ele em cima de uma balança, como eu tinha falado. Tá aqui a balança. Aqui o displayzinho para ele olhar. Então, na hora, a balança, o circuito da balança, ele está mostrando que o nosso amigo aqui, ele tem 80 kg. 80,1 kg. Durante esse intervalo aqui, digamos que esse cidadão se mexeu. Se ele se mexer desse espaço até esse espaço, nesse intervalo de tempo, a balança não vai variar o display. Porém, se ele, enquanto ele estivesse mexendo, a balança pegar esse espaço de tempo da mudança de clock, aqui ele pode aparecer 8,2 ou 8,0, dependendo de como ele se mexa. Que estava no estado 80,1, então ele vai 80,2, 80,0, depende do que ele se mexe. Porém, se ele se mexer nesse intervalo e quando chega antes daqui ele se torna estável, a balança não vai variar dos seus 80,1. É isso que a gente está falando, do intervalo do pulso de clock. Se ele vai ser de onda positiva ou se ele vai ser de onda negativa. Aí vem aqui embaixo. Caso exista um nível 0 na entrada D, quando um pulso de clock seja aplicado, um flip-flop já para o estado reset, e o seu nível 0 na entrada será armazenado pelo flip-flop. Tabela de excitação do flip-flop D. O flip-flop dele só tem uma entrada. Essa entrada ele pode ser ou 0 ou 1. É uma entrada só. Estamos falando de números binários. Então, ou ela vai ser 0 ou ela vai ser 1. Aí nós temos aqui o pulso de clock ativado de onda positiva, para os dois casos, ou 0 ou 1. E nós vamos ter a saída. Quando o flip-flop for D, com o pulso de clock de onda positiva acionado, a saída Q ela vai ser 0 e o seu estado vai ser um reset. Quando eu tiver o pulso de clock, ou quando eu tiver o sinal de entrada 1, com o pulso de clock acionado, a saída Q vai ser 1. Quando eu tiver a saída Q igual a 1, ele vai estar setado, ou seja, ele vai estar com a informação ativa. E aí ele vai estar variando o seu funcionamento. Ou ele vai estar em função reset, ou ele vai estar em função set. A operação de um dispositivo disparado por borda negativa é evidentemente a mesma, exceto que o disparo de clock na borda de descida do pulso de clock. Ou seja, vai ser o mesmo funcionamento. A única coisa que vai mudar é a posição do pulso de clock, que no caso ele não vai estar para cima, estaria para baixo. O flip-flop JK funciona da mesma maneira do flip-flop SR, nas condições de set, reset e repouso. A diferença dos dois é que o flip-flop JK não possui estado inválido. Ele é disparado, ele serve a lógica básica para um flip-flop JK disparado por borda. Então, nós temos aqui o circuito do flip-flop JK disparado por borda, e ele tem aqui a entrada J,
Observa agora que ele tem duas retroalimentações. Ele tem essa entrada daqui, ó. Essa entrada daqui, ela percorre aqui, ó, e ela vem da saída Q barra. E eu tenho, deixa eu pegar outra cor de caneta, vou pegar essa daqui. E essa daqui, ó, ela vem da saída Q. Aí eu tenho aqui a detentor de transição de pulso, da mesma forma que é o clock, que o clock vai entrar. Vou pegar aqui. Vai entrar aqui. E vai entrar aqui. E aí eu tenho uma porta-end de 3 entradas. E ela vai gerar uma saída. E ela vai ser barrada da mesma forma. E aí eu tenho esse funcionamento para o flip-flop JK. O flip-flop JK também pode ser do tipo disparado por borda negativa, caso no qual a entrada do clock é invertida. Quando ele tem aqui o clock, esse aqui está de onda positiva, mas ele pode ser colocado também uma onda invertida, que é uma onda negativa. As operações lógicas do flip-flop JK é a mesma do que do tipo SR para as condições set e reset. A diferença ocorre quando as entradas J e K estiverem ambas em nível alto. O nível lógico 1 em Q barra habilita a porta P1. Assim para a transição do clock para o flip-flop para o estado 7. O que acontece? Quando ele coloca aqui o nível lógico 1 na porta Q barra, vamos observar aqui que a gente colocou, aqui é um Q barra, aqui, na hora que ele é 1 aqui, ele habilita P1. Tá aqui a entrada P1, que é acionada através da porta Q barra. Habilita a porta P1, assim uma transição do clock para o flip-flop para o estado 7. De modo que agora existe um nível 1 em Q, permitindo que a próxima transição do clock passe através da porta 2 e reseta o flip-flop. A cada transição sucessiva do clock, o flip-flop muda para o estado oposto ao anterior. Esse estado é chamado toggle, ou seja, uma comutação. Ele comuta de um estado para o outro. A tabela de excitação para o dispositivo disparado por borda é idêntica a essa tabela, exceto que o flip-flop é disparado de borda na descida do pulso do clock. Ou seja, o circuito é esse mesmo, somente com essa questão da mudança do pulso de clock para essa seção aqui que a gente apresentou aqui. Vamos lá. A tabela de excitação, a gente já falou, disparado por borda negativa, é idêntica para a tabela, exceto pelo flip-flop disparado na borda de descida do clock. Então, nós temos aqui o JK, está aqui, com o pulso de clock ativo. Nós temos a saída Q e o estado. Quando nós temos a entrada J e a entrada K 0, com o pulso de clock ativo, nós temos a saída Q, ou seja, o seu estado é de repouso. Ela vai permanecer. Quando eu tenho a entrada J igual a 0 e a entrada K igual a 1 e o pulso de clock ativo de onda superior, eu tenho a saída Q igual a 0 e o seu estado é de reset. Quando eu tenho J na entrada igual a 1 e K igual a 0 e o pulso de clock de onda superior, eu vou ter o Q igual a saída 1 e eu vou ter o estado de 7. Quando eu tiver, observe, essa é a diferença do flip-flop SR para o flip-flop JK. Eu vou ter na entrada do J igual a 1 e na entrada do K igual a 1. Eu não sei se vocês lembram no outro gráfico que eu apresentei, o estado que ele apresentava aqui era um estado inválido, porque ele ficava naquele estado oscilatório, e como ele não podia mostrar o estado oscilatório, ele entrava com estado inválido. Só que agora ele vai ficar no estado de comutação, que é o estado de toggle. Ele tem aqui o clock habilitado em onda positiva, e ele tem a saída, no caso invertida era Q, ele vai sair Q barra.
no estado de toggle. Observe que não existe estado inválido. E se, professor, se o clock tivesse negativo aí? A seta para baixo. Não, aí o que acontece? Ele sairia do mesmo formato. A resposta seria igual. A única coisa é que ele retardaria o período de acontecimento. Ou seja, deixa eu tentar desenhar aqui. Quando eu tenho aqui um clock de onda positiva, ele muda nesses trechos aqui. Esse e esse. Quando eu tenho um clock de onda negativa, espera aí que eu inverti aqui. Esse daqui seria aqui. Deixa eu desenhar ele igual aqui, espera aí. Para a gente não confundir, vou desenhar igual. Quando eu tenho um clock de onda negativa, ele vai ser igual, tá? O clock ele acontece de maneira igual. O que vai mudar é o sistema. Por exemplo, quando eu tenho a mudança do clock acontecendo nesses pontos aqui, nesse daqui da onda negativa, eu vou ter acontecendo nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho. Mas é questão somente de acionamento de sistema. Observe que eu tenho um retardo de tempo daqui até aqui, porque um acontece aqui, o outro acontece aqui. Mas a resposta seria igual. Entendeu? Entendi. É só para questão de acionamento, é só para questão de análise de tempo. Ou ele aciona na onda positiva, ou ele aciona na onda negativa. Mas a resposta do sistema é igual. Ou seja, como seria a tabela? Seria igual, somente com essa seta virada para baixo. Mas a tabela seria igualzinha. A saída seria igual. Deixa eu tentar apagar aqui para poder não danificar o entendimento de vocês. Aqui ficou entendido, né? Essa questão do flip-flop, do funcionamento, né? Do clock. Vamos lá. Entendi. A tabela de excitação para o dispositivo disparado por borda negativa, pronto, é idêntica a essa tabela, exceto que o flip-flop é disparado na borda de descida do pulso do clock, ou seja, é só o intervalo de tempo de acionamento. Um é acionado na onda de subida, o outro é acionado na onda de descida do pulso de clock. Um flip-flop JK conectado para o modo toggle é denominado algumas vezes de flip-flop T, que segue a tabela de excitação. Aí nós temos a entrada T e a entrada T, nós temos, ela pode ser 0 ou 1, e nós temos aqui o clock positivo e a saída. Quando T for 0, Q vai estar em estado de repouso. Quando T for 1, nós vamos ter Q barrado, que seria o toggle, que é a comutação. Flip-flop JK conectado para o modo toggle. Seria essa tabela. E eu deixo para vocês essa mensagem para a gente poder dar uma respirada aí em tudo que a gente viu hoje, cheio de informação, que ela diz o seguinte: geralmente aqueles que sabem muito, ou geralmente aqueles que sabem pouco falam muito, e aqueles que sabem muito falam pouco. Essa mensagem é de Jean-Jacques Rousseau. Eu acho que é bem importante para a gente nos dias de hoje, né? A gente saber, quem sabe muito não diz, e quem sabe pouco fica falando, quando nada sabe. Então, senhores, resiliência, parar, analisar todas as condições e fazer sempre o nosso melhor, sem precisar estar esnobando ninguém. A verdade é essa. Senhores, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Queria agradecer a presença de todos vocês. Deixa eu interromper aqui. O que foi que vocês acharam da aula de hoje? Foi muita informação? Como é que tá aí? Foi muito complicado? O que foi que aconteceu? Como é que tá Foi para vocês? razoável, não foi nem tão difícil, nem tão fácil também. Boa, é porque também acumulou muita informação, né? Então, vamos fazer assim, eu vou salvar essa aula, deixa eu interromper a gravação para poder disponibilizar para vocês aqui, para poder consultar e a gente poder estar vendo